Olá, doutores, olá, doutoras, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sou Alexandre Zamboni e serei o responsável por maratonar aqui contigo Direito Processual Penal para você que vai fazer a primeira fase do exame da OAB. Olha só, nós iremos trabalhar durante aqui esta maratona aquelas informações quentes, calorosas, aquelas informações, aquelas dicas que estatisticamente costumam ser mais cobradas no exame da OAB, além do fato de que nós abordaremos alguns pontos do pacote anticrime. Afinal, a FGV adora novidade e, na área criminal, nada é mais novidade do que o pacote anticrime. Haja vista que ele mexeu no Código Penal, mexeu muito no Código de Processo Penal, na Lei de Execuções Penais, na Lei de Crimes Hediondos. Então, a gente vai trabalhar com algumas disposições, aquelas que, com a minha experiência, acredito que tem mais chance de ser cobrado na prova de primeira fase do exame da OAB, tá? Mas, sem mais delongas, vamos então dar início ao nosso primeiro tema, que será com relação às características do inquérito policial. Lembremos que o inquérito policial nada mais é do que uma espécie do gênero investigação criminal. Nós temos um gênero chamado investigação criminal e deste gênero decorrem algumas espécies. O inquérito policial é uma dessas espécies. Nós temos outras formas de investigação, como, por exemplo, o PIC, que é o procedimento investigativo do Ministério Público, tá? Mas para a prova da OAB, eu quero que você esteja muito ligado no inquérito policial, certo? Então, vamos às características do inquérito policial. Ah, quase que me esqueço. Antes de iniciarmos aqui as características do inquérito policial, eu quero passar um número de telefone para você, tá? Você vai entender por que eu estou passando esse número. O DDD 81 99173 4468. Esse número é para você, caso queira receber conteúdo gratuito de direito penal, processual penal e legislação penal especial para concursos públicos e OAB, basta você mandar uma mensagenzinha de WhatsApp para esse número, que aí você vai receber uma mensagem com as instruções para você se cadastrar e receber todo o material gratuito que eu envio por e-mail, tá? Sem mais delongas, o inquérito policial, primeiramente, é um procedimento oficial. E por quê? Porque é uma investigação que deve ser realizada por autoridades e agentes integrantes dos quadros públicos, sendo vedada a delegação dessa atividade investigatória a particulares, inclusive por força da própria Constituição Federal. A presidência do inquérito policial é exclusiva do delegado de polícia. Além de ser um procedimento oficial, o inquérito policial é um procedimento escrito, no sentido de que todos os atos realizados no curso das investigações policiais serão formalizados de forma escrita e rubricados pela autoridade. Isso está no artigo 9º do Código de Processo Penal. Procedimento inquisitivo, o que significa dizer que nesta fase não vigora o princípio do contraditório, que nos termos da Constituição só existe após o início efetivo da ação penal, quando já está formalizada uma acusação admitida pelo juiz. Por este motivo, como regra, não se colhe prova no inquérito, mas sim elementos de informação. Apesar do caráter inquisitivo, que torna desnecessário a autoridade policial intimar o investigado das provas produzidas para que possa rebatê-las, certo? Isso foi cobrado no 6º exame da OAB. Atenção! É possível que diligências sejam requeridas à autoridade, devendo esta decidir acerca da realização da diligência solicitada ou não, exceto quando o requerimento for realização de exame de corpo de delito, porque aí, nesse caso, a autoridade não vai poder recusar. É basicamente o seguinte: pode haver requerimentos de diligências para o delegado de polícia durante a fase do inquérito. O delegado de polícia, entretanto, é dotado de discricionariedade no sentido de ele poder deferir ou indeferir estes pedidos. Agora, se o pedido for
realização de exame de corpo de delito, esse é o único pedido que o delegado não terá discricionariedade, ele será obrigado a acatar. O inquérito é um procedimento sigiloso, porque, ao contrário do que ocorre em relação ao processo criminal, que se rege pelo princípio da publicidade, no inquérito policial é possível resguardar sigilo durante a sua realização. Só que aí você precisa lembrar de duas observações. A primeira é que esse sigilo não se aplica ao juiz e ao Ministério Público, né? Por motivos óbvios. Quanto ao advogado, depende. De acordo com a súmula vinculante 14, com relação às diligências que estão em andamento, o sigilo se aplica ao advogado. Mas com relação às diligências que já acabaram, o delegado não terá sigilo, poderá ter acesso aos autos. Beleza? Isso foi cobrado nos exames aí 16 e 5. Tema 2, tema novíssimo, juiz das garantias, certo? Juiz das garantias foi uma figura criada pelo pacote anticrime e é matéria muito nova. A gente ainda não tem muita doutrina robusta sobre o assunto, então eu trouxe aqui os dispositivos legais para que leiamos e façamos alguns comentários, tá? Lembrando que letra de lei nova, se cobrada na sua prova, com certeza será letra de lei, certo? Por isso que é importante que leiamos aqui os dispositivos. Primeiro, o artigo 3º-A diz que o processo penal terá estrutura acusatória e proíbe a iniciativa do juiz na fase de investigação, bem como a substituição da atuação probatória do órgão de acusação, né? Nós lembramos que antes do pacote anticrime, o juiz ele podia vir a praticar alguns atos de ofício, ainda que durante a fase de investigação. Agora, o Código de Processo Penal proíbe expressamente e diz o que a doutrina já dizia, que o nosso sistema processual penal é o acusatório, onde nós temos a acusação, de um lado, defesa, do outro, e o juiz equidistante das partes. Artigo 3º-B. O juiz das garantias será o responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal e pela salvaguarda dos direitos individuais, cuja franquia tenha sido reservada a autorização prévia do Poder Judiciário, competindo-lhe especialmente. E antes de prosseguirmos, lembramos que o juiz das garantias é o magistrado que atuará exclusivamente durante a fase pré-processual, certo? De acordo com o pacote anticrime, o juiz das garantias não pode atuar após o oferecimento de denúncia. Então, competirá ao juiz das garantias, tá? Esse rol é exemplificativo, receber a comunicação imediata da prisão, receber o auto de prisão em flagrante para o controle de legalidade dessa prisão, né? Aqui nós temos a realização da audiência de custódia, zelar pela observância dos direitos do preso, podendo determinar que este seja conduzido à sua presença a qualquer tempo, ser informado sobre a instauração de qualquer investigação criminal, decidir sobre o requerimento de prisão provisória ou outra medida cautelar, prorrogar a prisão provisória ou outra medida cautelar, bem como substituí-las ou revogá-las, assegurado no primeiro caso o exercício do contraditório em audiência pública e oral, na forma do disposto neste Código ou em legislação especial. Decidir sobre o requerimento de produção antecipada de provas consideradas urgentes e não repetíveis, assegurados o contraditório e a ampla defesa em audiência pública e oral. Prorrogar o prazo de duração do inquérito, estando o investigado preso, em vista das razões apresentadas pela autoridade policial. Observe, isso aqui é uma grande novidade, porque sempre se ensinou que prazo de inquérito policial onde o investigado está preso não pode ser prorrogado. Agora pode, de acordo com o pacote anticrime aqui, no inciso 8º do artigo 3º-B. Determinar o trancamento do inquérito policial quando não houver fundamento razoável para a sua instauração ou prosseguimento. Requisitar documentos, laudos e informações ao delegado de polícia sobre o andamento da investigação. Decidir sobre requerimentos de... Tudo isso aqui são aquelas situações que precisa de autorização judicial. Então, interceptação telefônica, afastamento de sigilos, busca e apreensão, informações sigilosas e qualquer outro meio de obtenção de prova que restrinja direitos fundamentais do investigado. Julgar o habeas corpus impetrado antes do oferecimento da denúncia. Então, competirá ao juiz de garantias julgar um habeas corpus que foi impetrado, por exemplo, para atacar a abertura de determinado inquérito policial. Então, você vai pedir o trancamento de determinado inquérito por habeas corpus, você vai impetrar esse habeas corpus perante o juiz
das garantias. Julgar o habeas corpus impetrado antes do oferecimento da denúncia, né? Determinar a instauração de incidente de insanidade mental, decidir sobre o recebimento da denúncia ou queixa nos termos do artigo 399 deste Código. Então, depois que o juiz da garantia receber a denúncia ou queixa, então outro juiz passará a atuar no processo. Assegurar prontamente, quando se fizer necessário, o direito outorgado ao investigado e ao seu defensor de acesso a todos os elementos informativos e provas produzidos no âmbito da investigação criminal, salvo no que tange às diligências em andamento. Deferir pedido de admissão de assistente técnico para acompanhar a produção de perícia. Decidir sobre a homologação de acordo de não persecução penal ou os de colaboração premiada, quando formalizados durante a investigação, e outras matérias inerentes às atribuições definidas no caput deste artigo, ou seja, aquelas que necessitam de ordem judicial, certo? Ainda sobre o juiz das garantias. O investigado estando preso, o juiz das garantias poderá, mediante representação da autoridade policial e ouvido o Ministério Público, prorrogar uma única vez a duração do inquérito por até 15 dias, certo? Então, você veja aí que está expressa a possibilidade de prorrogação de inquérito com o investigado preso. Artigo 3º-C. A competência do juiz das garantias abrangerá todas as infrações penais, exceto as de menor potencial ofensivo, e cessa com o recebimento da denúncia ou queixa na forma do artigo 399 deste Código, certo? 399 deste Código. Muito bem. Recebida a denúncia ou queixa, as questões pendentes serão decididas pelo juiz da instrução e julgamento. Parágrafo 2º. As decisões proferidas pelo juiz das garantias não vinculam o juiz da instrução e julgamento, que após o recebimento da denúncia ou queixa, deverá reexaminar a necessidade das medidas cautelares. E os autos que compõem as matérias de competência do juiz das garantias ficarão acautelados na secretaria do juízo das garantias. Alexandre, mas é muita letra da lei, a gente está só lendo letra da lei aqui, mas é isso mesmo, tá? A gente, nesse momento, com relação a juiz de garantia, a gente tem que se preocupar quase que exclusivamente com a letra da lei, para fins de prova de primeira fase do exame do OAB, certo? Artigo 3º-D. O juiz que na fase de investigação praticar qualquer ato incluído nas competências do artigo 4º e 5º deste Código ficará impedido de funcionar no processo. Então veja que antigamente, se o juiz ele praticasse, por exemplo, um ato de interceptação telefônica, determinasse uma interceptação telefônica na fase de investigação, ele ficava inclusive prevento para o julgamento da ação penal. Agora mudou tudo, né? Agora ele nem pode, ele é impedido de funcionar no processo. E o artigo 3º-E diz que o juiz da garantia será designado conforme as normas de organização judiciária da União, Estado e Distrito Federal. Beleza? Artigo 3º-F. O juiz das garantias também deverá assegurar o cumprimento das regras para o tratamento dos presos, obviamente presos provisórios e na fase da investigação, né? Porque o juiz das garantias só atua na fase de investigação. E, parágrafo único, por meio de regulamento, as autoridades deverão disciplinar, isso aqui é uma norma programática, em 180 dias, o modo pelo qual as informações sobre a realização da prisão e a identidade do preso serão padronizadas, né? Para que, portanto, tudo seja devidamente informado. O próximo tema é o arquivamento do inquérito policial, e isso também teve uma mudança significativa após o pacote anticrime. Nós sempre estudamos que o inquérito policial somente poderia ser arquivado por juiz, agora mudou. Agora, não precisa mais haver ordem judicial para arquivamento de inquérito. O próprio Ministério Público é que fará o arquivamento. A este respeito, vamos ver o que nos diz a lei. Artigo 28. Ordenado o arquivamento do inquérito ou de quaisquer elementos informativos da mesma natureza, o órgão do Ministério Público comunicará à vítima, ao investigado e à autoridade policial e encaminhará os autos para a instância de revisão ministerial para fins de homologação na forma da lei. Então, você observe que, hoje, quando o promotor de justiça entender que é caso de arquivamento, ele mesmo procede ao arquivamento e submete essa sua decisão de arquivamento ao órgão de revisão ministerial, certo? Então, observe que tudo hoje para arquivamento de inquérito é resolvido no âmbito do Ministério Público. Não mais há necessidade de intervenção do Poder Judiciário, certo? O parágrafo 1º diz que é possível recurso administrativo por parte da vítima ou seu representante legal que não concorde com o arquivamento do inquérito. Ela tem até 30 dias a partir da comunicação para isso, certo? E nas ações penais relativas a crimes praticados em detrimento da União, Estado e Município, a revisão do arquivamento poderá ser provocada pela chefia do órgão a quem couber sua representação judicial. Então,
Sempre se ensinou que inquérito policial, para ser arquivado, precisava de ordem judicial. Agora não. Quem arquiva é o próprio Ministério Público, ok? Tema 4. Espécies de ação penal. Nós temos que a ação penal é o direito público subjetivo de pedir ao Estado juiz a aplicação do direito penal objetivo a um caso concreto. A ação penal não é sinônimo de processo criminal, porque o direito de ação penal existe, ainda que não tenha ocorrido o processo criminal. Então você vai entender que a ação penal é o direito e o processo criminal é o meio pelo qual se dará o exercício desse direito. Quem é que possui esse direito de ação penal? Quem possui é o Estado, na figura do Ministério Público, nas ações públicas, e a vítima sob a condição de querelante nas ações privadas. Então nós temos aqui que são possíveis dois tipos de ação penal. Existem dois tipos de ação penal. A ação penal ela será pública ou ela será privada. Se for pública, a autora é o Ministério Público. Se for privada, a vítima ou seu representante legal. A ação pública pode ser incondicionada, caso em que a MP age de ofício sem necessidade de representação ou requisição, ou pode ser condicionada à representação da vítima ou requisição do ministro da Justiça. Se for privada, ela pode ser exclusiva, que aí, no caso, compete à vítima ou a seus representantes legais ou sucessores. No caso da personalíssima, só temos um caso, que é o artigo 236 do Código Penal. Aqui, somente a vítima e seu representante legal podem ajuizar, nem mesmo os sucessores podem. E temos a ação privada subsidiária da pública, que é quando a vítima, seu representante legal ou sucessores podem ajuizá-la, desde que, nos casos de ação pública, o Ministério Público se mantenha inerte após o prazo para oferecimento da denúncia. Tá? Olha só, somente assim, para dar uma pausa aqui, porque é muito conteúdo, realmente aqui o ritmo é rápido, afinal, é 30 minutos para a gente falar um monte de informação importante para a prova da primeira fase, mas parando rapidinho, só para você entender aqui as vantagens do projeto Hackeando a OAB do seufuturo.com, certo? Então, no projeto Hackeando a OAB, você tem direito a aulas online e offline, mentoria no Telegram, acelerador de vídeos, aulas com legendas. Todas as matérias estão devidamente mapeadas, estudo estratégico, cronogramas de 60 e 30 dias, né, a depender aí do seu caso concreto, e revisão de véspera, certo? Tudo isso você tem direito no projeto Hackeando a OAB. Voltando aqui para conteúdo, tema 5, princípios atinentes à ação penal, certo? A depender se a ação penal é pública ou privada, mudam os princípios, certo? Seguinte, na ação pública, nós temos que ela é obrigatória, o que significa dizer que, presentes os motivos, para tanto, o Ministério Público é obrigado a oferecer denúncia. A ação pública também é indisponível, porque depois de oferecida a denúncia, o Ministério Público não pode desistir da ação. Ela é divisível, porque havendo mais de um suposto autor do crime, nada impede que venha o Ministério Público a ajuizar a ação penal apenas em relação a um ou a algum deles, relegando a propositura quanto aos demais para momento posterior. E intranscendente, a ação penal será ajuizada unicamente contra o responsável pela autoria ou participação. No que tange a ação privada, ela não é obrigatória, ela é oportuna. O que significa que, mesmo que presentes os motivos para ela existir, a vítima não é obrigada a oferecer queixa-crime. Ela é disponível, ao contrário da pública, porque depois de oferecida a queixa-crime, a vítima pode desistir da ação. Ao contrário da ação pública, a privada é indivisível, porque ou você processa todos ou processa ninguém. E aí a única característica em comum que ela tem com a pública é que ela também é intranscendente, certo? Veja a importância, isso já foi cobrado nos exames 23, 14, 10 e 9. Tema 6, renúncia e perdão do ofendido. Então veja que tanto a renúncia ao exercício do direito de queixa, como o perdão do ofendido, são institutos relacionados ao princípio da indivisibilidade. Logo, eles são extensíveis e têm como efeito extinguir a punibilidade do querelado. No caso da renúncia, para que ocorra a extinção, não precisa o querelado aceitar. No caso do perdão, para que ocorra a extinção, precisa que o querelado aceite, certo? Outra diferença entre renúncia e perdão é que a renúncia é antes do processo e o perdão é durante o processo. Tema 7, ação penal no crime de lesão corporal.
certo? O crime de lesão corporal previsto no Código Penal, a depender de contra quem foi, em que contexto foi e em que grau foi, a ação penal ela pode mudar, certo? Então vamos lá, é o seguinte. Se a lesão corporal, vamos começar logo assim, se a lesão corporal for grave, gravíssima ou seguida de morte, não importa quem foi a vítima, em que contexto foi, a ação é pública incondicionada. Morreu. Agora, se a lesão for dolosa leve ou culposa, aí a gente vem para cá, ó. Lesão corporal dolosa de natureza leve, lesão corporal culposa. Se foi contra homem, independentemente do contexto, a ação é pública condicionada à representação. Se a vítima, por outro lado, foi mulher, tem que tomar o seguinte cuidado. Se não houver contexto que configure violência doméstica ou familiar, a ação penal é pública condicionada à representação. Mas, se houver contexto que configura violência doméstica ou familiar, a ação penal é pública incondicionada. A FGV já cobrou isso em primeira fase. Não é sempre que uma mulher, sendo vítima de uma lesão corporal dolosa de natureza leve, por exemplo, que a ação penal será pública incondicionada. Nem sempre. Para ser pública incondicionada, tem que ser em contexto de violência doméstica ou familiar. Tema 8. Processo e julgamento em casos de conexão e continência. Alexandre, o que eu preciso lembrar aqui para a minha prova? Primeiro, conexão e continência são institutos que, como regra, levam à unidade de processo e julgamento. Então, quando você pratica um homicídio e um estupro, havendo entre eles conexão, significa que homicídio e estupro serão julgados dentro de um mesmo processo. Só que neste exemplo, nós temos que o homicídio é de competência do júri e estupro é de vara criminal comum. E aí vem a dica no que tange a foro prevalente. No caso aqui, o foro prevalente é o júri. E aí, nesse caso, ele puxa o estupro para lá o júri. Então, nesse caso, homicídio e estupro seriam processados e julgados dentro do mesmo processo e o foro prevalente, no caso o júri, processaria os dois. Tanto o crime doloso contra a vida, que é homicídio, quanto o crime de estupro, certo? Então, fica ligado nessa regra de foro prevalente. Agora, também nós temos os casos onde a separação é obrigatória. Por exemplo, crime militar em conexão com crime que não é militar. Nesse caso, a separação é obrigatória. O crime militar vai-se embora para a justiça militar e o crime que não é militar fica na justiça comum, certo? Tema 9. Conexão entre crime federal e crime estadual. Nesse caso, ó, preste atenção, compete à Justiça Federal o processo e julgamento unificado dos crimes conexos de competência federal e estadual, ainda que haja absolvição no crime federal, não se aplicando a regra do artigo 78, inciso 2º, a linha A, do Código de Processo Penal, súmula 122 do STJ. Então, aqui é o seguinte, se você tem um crime de competência da Justiça Federal em conexão com um crime de competência da Justiça Estadual, a regra é que a Justiça Federal processará e julgará os dois crimes. Vai pegar o crime federal e o crime que não é federal vai junto com o crime federal, certo? Muito bem. Tema 10. Principais dispositivos acerca das medidas cautelares prisionais. As medidas cautelares prisionais nada mais são do que as prisões cautelares, que no processo penal ou é uma prisão temporária ou é uma prisão preventiva, né? Lembre-se que a prisão em flagrante ela não é mais uma prisão cautelar desde 2011. Ela é uma prisão pré-cautelar, porque o sujeito que é preso em flagrante só permanece preso se aquela prisão em flagrante for convertida em prisão preventiva. Veja, nós temos aqui que o pacote anticrime, ele também promoveu uma substancial mudança aqui. Antes, sempre se ensinou o seguinte, prisão temporária só pode na fase de investigação, continua assim. Isso não pode ser decretada de ofício, continua assim. No que tange à prisão preventiva, ela é possível na fase da investigação, continua assim. Mas na fase de investigação, não pode de ofício, continua assim. O que é que mudou então? Antes do pacote anticrime, era possível que o juiz decretasse prisão preventiva de ofício se fosse no curso do processo. Agora isso mudou. Mesmo no curso do processo, é proibido ao juiz
decretar prisão preventiva de ofício. Tem que haver requerimento da parte. Beleza? Tranquilo? Outro dispositivo muito importante é com relação à inserção do parágrafo único no artigo 316. Isso aqui também foi uma novidade do pacote anticrime. Veja, todo mundo sabe que não existe prazo determinado em lei para prisão preventiva, como existe para a temporária, por exemplo. A temporária a gente sabe que no crime comum é 5 por mais 5. Crime hediondo é equiparado 30 por mais 30. A gente não tem prazo estabelecido na prisão preventiva. Porém, o pacote anticrime inseriu no Código de Processo Penal a necessidade de que o juiz que prendeu, ele será obrigado por lei a revisar se mantém ou se revoga aquela prisão a cada 90 dias. A cada 90 dias. E ele fará isso de ofício. Ou seja, se o juiz decreta uma prisão preventiva hoje, ele já tem que marcar ali no calendário. Ó, daqui a 90 dias, no mínimo, eu preciso, no máximo, aliás, eu tenho que revisar isso aqui para ver se eu mantenho ou se eu revogo. E se eu mantiver, eu tenho que fundamentar o porquê de eu estar mantendo. Certo? O tema 11 tem a ver também com o pacote anticrime, né? Porque ele fez com que, como vimos alhures, o processo penal tivesse sistema acusatório expressamente na lei, porque a gente tinha a doutrina dizendo, mas agora a lei está dizendo. Então, o juiz agora ele está totalmente afastado de atitudes de ofício. Aí, o que é importante para a sua prova é você entender que o pacote anticrime, ele revogou tacitamente o artigo 156 do Código de Processo Penal, porque esse artigo dizia que era possível que o juiz de ofício tomasse algumas atitudes. E aí, a gente viu que o juiz de ofício não pode tomar mais atitude alguma durante a fase da investigação. Durante a fase da investigação, é o juiz das garantias e ele não pode agir de ofício. Ele precisa ser provocado. Beleza? Outros dispositivos muito importantes. Primeiro, o artigo 158, que fala sobre a indispensabilidade do exame de corpo de delito para quando a infração deixa vestígios. E aí você preste atenção no seguinte, que se não tivermos o corpo de delito, não pode suprir a falta dele a confissão do acusado, certo? Não é possível isso. Agora, a ausência de corpo de delito pela impossibilidade de sua realização, é possível o suprimento por prova testemunhal ou documental, mas confissão não, beleza? Atenção ao parágrafo único, que fala que, para a realização do exame de corpo de delito, tem que haver uma prioridade para quando o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher ou violência contra criança, adolescente, idoso ou pessoa com deficiência. O artigo 159 fala que quem realiza o corpo de delito, se for perito oficial, é um perito oficial. Se for perito não oficial, o exame é realizado por 2 pessoas idôneas, que no caso serão aí portadoras de diploma de curso superior, preferencialmente na área específica, e, nesse caso, se diz que elas serão peritos não oficiais. Perito não oficial, gente, é aquele que não fez concurso para perito. É aquele que não é perito nos quadros do Estado. É nomeado para o ato, certo? No que tange ao tema 12, principais dispositivos sobre recursos, recursos é disparado. O que mais cai em prova de primeira fase, mas sobre recursos eu escolhi trabalhar com os princípios. Então, eu vou passar aqui contigo os principais princípios sobre os recursos para que você já ganhe muito tempo e muita informação relevante para se vier alguma questão sobre recurso na sua prova de primeira fase. Então, nós temos o princípio da fungibilidade, que diz que quando um juiz aceita um recurso interposto como sendo outro, desde que não haja má-fé, ele pode fazer isso, certo? Então, nesse caso, a parte ela não vai sofrer prejuízo quando apresenta um recurso errado, porém, dentro do prazo do recurso certo. E aí, nesse caso, o juiz ele pode reconhecer o recurso errado como se fosse o certo. Mas isso é condicionado a não haver má-fé por parte do recorrente. Princípio da proibição da reformácio impégios direta. Quando somente o réu recorre de uma decisão, recurso exclusivo de defesa, sua pena não pode ser agravada quando do julgamento do recurso. No caso da reformácio
impégios indireta, né, proibição da reformácio impégios indireta, se uma decisão de primeira instância for declarada nula por força de um recurso exclusivo de defesa, quando o juiz lá de baixo for prolatar nova sentença, ele não pode botar uma pena maior do que a que estava antes. Princípio da unicidade ou unirrecorribilidade, para cada decisão proferida somente pode ser interposto um recurso de cada vez. Então, exemplo, imagina que nós temos uma decisão que contraria ao mesmo tempo dispositivo constitucional e também lei federal. Nesse caso, cabe a interposição ao mesmo tempo recurso extraordinário e recurso especial em petições distintas, certo? Isso é uma exceção, mas a regra é que não pode. Por exemplo, na mesma decisão, nós temos motivo para recurso em sentido estrito e apelação. Você vai interpor os dois? Não. Nesse caso, você interporia somente a apelação. E nela, atacaria o motivo que leva à apelação e também atacaria o motivo que, na teoria, leva a recurso em sentido estrito. E o princípio do duplo grau de jurisdição, que é a possibilidade que as partes têm, por intermédio de um recurso, de reexaminar uma decisão que já foi proferida. É uma forma de prevenir o erro judiciário. Muito bem, pessoal, encerro por aqui. 30 minutos, um pouquinho mais de 30 minutos, com muita informação, com muita violência, né? Muito conteúdo aqui, realmente, muito conteúdo para um tempo reduzido, mas essa é a proposta mesmo, é para você adquirir o maior número possível de informações que possam vir e certamente ajudarão na sua prova de primeira fase do exame da OAB, tá bom? Que Deus abençoe você e até a próxima.